Opa, beleza? Aqui é o Davi e hoje a gente vai falar sobre física. E como primeiro vídeo aula, eu vou passar aqui um breve contexto histórico sobre a física para vocês poderem ter uma noção geral do que seria ela. Então a primeira pergunta que a gente faz é o que seria física, né? E o nome física, ela tem origem do termo grego physis, que significa natureza. Então a física é a ciência que estuda as leis que regem os fenômenos da natureza, certo? É a ciência que estuda o comportamento da natureza e como ela funciona. Então, por exemplo, você pode imaginar como a luz funciona, não é? Com que velocidade ela chega até a Terra, como ela se comporta, né? E também a gente pode pensar em como um tornado é formado. O início da física a gente pode relacionar diretamente com a Grécia Antiga, certo? Onde vão começar os primeiros estudos, entre aspas, científicos, né? Porque a gente ainda não vai ter aquele todo embasamento científico que a gente tem hoje em dia. Mas nessa época a gente tem os que a gente chama de filósofos naturais, que são interessados em racionalizar o mundo, certo? De maneira lógica. E dentro disso a gente vai ter um personagem muito importante, que vai ser Aristóteles, que vai fazer com que a física ganhe mais força. Das principais contribuições que ele tem para a física são as teorias de movimento e de queda de corpos, certo? Por exemplo, você pode ter ouvido já essa história, que um corpo mais pesado vai mais rápido do que um corpo leve. Afirmar isso é um pouco precipitado. Na verdade, o que acontece aqui é uma coisa chamada resistência do ar. A resistência do ar ela influencia com mais facilidade em objetos mais leves do que em objetos mais pesados, como é o caso dessa pedra, que é mais pesada. Agora, se a gente for considerar um local onde a gente não tem ar, ou seja, um lugar onde tenha vácuo, a gente vai perceber que uma pena e um objeto pesado caem ao mesmo tempo. Por exemplo, aqui a gente tem uma demonstração. Uma pena e uma bola de boliche caem ao mesmo tempo, porque não existe a resistência do ar. Veja só. Porque não existe a resistência do ar. Então a gente pode observar o seguinte, que quando esses objetos caem, eles estão sendo influenciados pela força da gravidade. E se a gente não tem resistência de ar, quer dizer que a força da gravidade é uniforme, ou seja, independente da massa do corpo, vão cair ao mesmo tempo. Certo? E com o passar do tempo, a física ela vai ter várias ramificações. Hoje em dia a gente conhece algumas dentro do ensino médio, que é a mecânica, termologia ondulatória, óptica e eletromagnetismo. A mecânica vai ser responsável pelo estudo dos movimentos. Termologia, ela vai estudar a temperatura e o calor, certo? Ondulatória vai estudar o comportamento das ondas. A óptica vai estar responsável por estudar as características da luz. O eletromagnetismo é a união entre eletricidade e magnetismo, certo? Onde a gente vai ter o estudo da eletricidade e o estudo do magnetismo. Bem, gente, é só isso mesmo o vídeo. Espero que vocês gostem. Claro que é muito bom vocês darem uma olhada mais a fundo em cada tema desse, né? Porque esse aqui foi só uma revisão bem geral de física, mas é muito importante que vocês possam fazer isso. Então é isso, a gente se vê na próxima aula e até lá, gente.